Olha, a gente vai então agora com entrevista no nosso estúdio, porque o Fabrício Caldeira, advogado tributário, tá aqui conosco. Ele vai falar sobre a decisão do STF que afasta a incidência do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. E isso, claro, vai afetar todo o segmento de logística e distribuição das indústrias e também das empresas de logística do estado de Goiás. Fabrício já está conosco. Bom dia, meu querido. Bom dia, Fred, bom dia, Ravena, é uma honra estar aqui novamente, obrigado pelo convite. A gente que agradece muito. Trocando em miúdos, o que significa isso, como que isso vai impactar essa questão do segmento de logística e também naturalmente impactar o consumidor final, que a gente sabe que acaba impactando também. Essa é uma decisão séria, de impactos imensuráveis até o presente momento, talvez um dos mais importantes depois da exclusão do semestre da base de cálculo PIS/COFINS, que deve ser julgado hoje no Supremo Tribunal Federal, finalmente. Quer dizer, a questão da incidência do ICMS sobre transferência já havia sido julgado desde a Constituição anterior e sempre foi um entendimento nos tribunais superiores de que não incide ICMS na transferência. Mas, desde o advento da Lei Complementar 8796, os estados regulamentaram e aí há a previsão de cobrança do ICMS das transferências. E com base nisso, os empresários fizeram de um limão uma limonada. E por meio disso foi possível instituir os modelos de distribuição, de logística estabelecidos no país todo. Imagine aí uma rede de eletrodomésticos de âmbito nacional ou de eletroeletrônicos, de casa, mesa e banho, a gente pode imaginar alguns deles, E uma indústria tendo que fornecer para essa empresa em cada uma das filiais estabelecidas em todo o território nacional, ao invés de entregar direto num CD de distribuição. Isso vai, de fato, impactar muito a questão do custo destas empresas, porque do ponto de vista logístico, o que elas fazem hoje? Elas compram direto de um fornecedor, entregam nos CDs ou em CDs estrategicamente estabelecidos no país, e a partir dali é feito as emissões de notas fiscais de transferência para as filiais com crédito de ICMS para os estabelecimentos filiais, que se apropriavam desses créditos. A partir de agora não terão mais crédito de ICMS. Consequência disso, as empresas filiais que receberem das suas filiais para distribuição vão ter que pagar um imposto cheio nos estados de destino. E muitos estados da federação atraíram vários centros de distribuição, várias distribuidoras por conta de incentivos fiscais. A partir de agora, isso deixa de ser interessante. Aqui nós temos vários CDs. Aqui mesmo na capital nós temos, se eu não me engano, Tramontina, ali tem um CD da Tramontina. Ali saindo para Anápolis tem um CD da Tramontina, distribuidora de gêneros alimentícios também com CDs aqui também. Estado, Pague Menos. E no estado, em geral, muitos centros de distribuições vieram para cá realmente por causa desse incentivo fiscal, deixando, caro ouvinte, você que está acompanhando, deixando de ser interessante para essas empresas. Elas vão embora. Nós não estamos falando somente do impacto econômico, mas muitas pessoas devem aí possivelmente perder os empregos. Especulou-se muito que a Creme Mel foi embora devido a isso. Não sei se realmente foi por causa falta de incentivo, Mas... O Toninho decidiu ir embora do estado de Goiás porque ele já vinha tentando esse incentivo há muito tempo. No ramo sorveteiro, não só o Toninho, como muitos também. É um ramo que eu mexo há muito tempo, conheço o Toninho há muito tempo. E claro que o Toninho encontrou vantagens lá no Nordeste. Sim. Depois que ele comprou a maior rede de sorvetes lá do Nordeste. Eu achei que fosse o cara do Goiás, que era dono da sorvete Creme Mel. Não, é o Toninho. Ah, meu Deus. Grupo Odilon Santos. Eu achei que era o Odilon Santos. Mas o majoritário mesmo era o Toninho. Era o Toninho. E aí o Toninho, ele decidiu ir embora daqui justamente por causa desse incentivo. Por que nós estamos voltando com a Creme Mel? Porque no ano passado, não somente a Creme Mel, como várias empresas gigantes que geravam milhões de empregos aí, foram embora do estado de Goiás. E com essa decisão... Aqui no Brasil, por exemplo, da Ford, eu não fiquei nem triste. A Ford também acho que foi um dos motivos, Mas demorou. Demorou embora. E com essa decisão do STF, é muito importante nós salientarmos isso. Vai deixar de ser interessante para muitas empresas. Claro que algumas vão permanecer no estado, mas essa é uma decisão realmente que vem para pesar no tributo, vem para pesar nas costas do empresário. Isso é preocupante, porque você
ter essa logística da mesma empresa vindo pro CD e agora ter que pagar a nota cheia, meu amigo, primeiro não é todo mundo que vai dar conta, não. Não. Porque fica pesado. Ou eu tô enganado? Tá completamente correto, Fred. Você fez uma análise perfeita de um dos aspectos do problema. Esse é o principal, na minha opinião. O outro, que é uma de segurança jurídica muito grande, porque isso foi julgado numa ação declaratória de constitucionalidade, sinal trocado, vamos dizer assim. O Estado do Rio Grande do Sul entrou com um pedido para declarar constitucionais determinados dispositivos da Lei Complementar 8796 e o Supremo negou o pedido, declarando inconstitucional. Qual a consequência disso? Muita especulação jurídica a respeito disso por enquanto. É que a empresa que compra uma mercadoria para revenda e na operação subsequente ela transfere, e essa transferência é uma não incidência, ela terá ou não que estornar o crédito da entrada. Esse é um outro problema, inclusive. Então, imagina, eu tenho CD, eu tenho que transferir para uma filial, o crédito que eu comprei eu teria que estornar e mandar para minha filial sem crédito para ela poder pagar o imposto. Esse é um outro problema também que pode acontecer. E muitos estados têm créditos acumulados, como o estado de São Paulo tem empresas lá que acumulam valores absurdos de crédito, especialmente recebidos em transferência. Provavelmente poderão serem autuados pelo fisco para estornarem esses créditos. E os fiscos poderiam, em tese, cobrar o imposto destas empresas com efeito retroativo. Aquelas empresas que aproveitaram crédito ICMS em transferência. E aí nós estamos falando de uma coisa nacional, viu, Carlos? De âmbito nacional. Nós naturalmente falamos de Goiás, porque é o nosso estado naturalmente, mas assim, uma coisa de âmbito nacional. Fred, mas qual que é o impacto que isso tem para minha vida? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não há almoço de graça, entenda isso. Se isso vai incidir em cima das costas do empresário, você pode ter certeza que ele precisa e vai repassar tudo isso. Ao consumidor. Ao consumidor. Claro, e naturalmente isso vai incidir no aumento de preço. Agora, é muito engraçado, né, uma decisão do STF com relação a isso, porque assim, nós estamos vivendo, Fabrício, um momento tão complicado economicamente e tão complicado de uma insegurança jurídica que nos mete medo. A insegurança jurídica que o Brasil vive hoje, com essas decisões, o STF entrando, o STF inclusive entrando até onde eu acho que não devia entrar. Que tudo que o Bolsonaro faz, tudo que o presidente da República faz, até para aliviar para os brasileiros, o STF vai lá e faz o contrário para tirar a autonomia do presidente da República. A gente percebe que no mundo de hoje, no momento atual, nós não estamos vendo o poder do Bolsonaro, o poder do presidente da República. Aconteceu muito isso, essa interferência do STF no governo Dilma, até foi uma surpresa muito grande, porque a maioria dos indicados ao STF foi feito pelo Partido dos Trabalhadores, partido ao qual ela faz parte, mas eu sinto que devido a ela ser mulher, não sei porquê, certo, porque ela era mulher. E agora do presidente Bolsonaro, e assim, no Lula a gente não via isso, a gente não via a interferência do STF no governo Lula. É incrível como quem está governando é o STF. Eu quero que você me responda uma pergunta, depois que eu participar aqui com o Rodrigo Barbosa, que eu quero saber qual seria a saída nesse exato momento. Porque nós estamos falando de uma coisa que vai ter um impacto muito grande na economia. Então a gente vai daqui a pouco falar sobre esse assunto, são 7h48. Deixa eu voltar ao estúdio aqui para que a gente possa continuar conversando com o Fabrício Caldeira, advogado tributário. Eu quero perguntar o que eu havia perguntado antes do intervalo, Fabrício. Qual que seria a solução diante dessa realidade atual nossa com relação a essa incidência dos tributos em cima da logística e distribuição? Bom, é uma pergunta complexa, realmente. Bom, no primeiro momento agora, a grande preocupação é a modulação dos efeitos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo deve se reunir aí, provavelmente na próxima sessão, para julgar a modulação dos efeitos. Se ela vai começar a produzir efeitos a partir do ano que vem, ou se a partir de um determinado período de tempo, né, como foi feito recentemente, quando julgaram a questão da inconstitucionalidade diferencial de alíquotas, eles fixaram um período aí de um ano para produção de efeitos desse julgado, né? Uma outra solução seria uma proposta de emenda à Constituição para prever a hipótese de incidência do ICMS nestas transferências interestaduais, né? Ou internas ou interestaduais entre empresas do mesmo CNPJ, entre empresas filiais, né? Esse seria um problema. Se isso não for resolvido pela modulação ou
ou pela proposta de emenda constitucional, uma outra saída seria através do CONFAS, para pelo menos resolver alguns problemas que demandariam resoluções necessárias a curto prazo. Por exemplo, com relação aos estornos, com relação à manutenção dos créditos, sobre essas saídas em transferência de estabelecimentos filiais. A meu ver, em curto prazo de tempo, seriam essas soluções. Curto, médio prazo. Agora nós estamos falando de uma incidência e de uma coisa que vai afetar só os grandes ou também os pequenos? Todos, afetam todos. As empresas do Simples até que não, porque elas têm um regime de tributação diferente, mas as empresas de médio e grande porte, todas elas serão afetadas, né? Empresas que tenham filiais, né? Tem filial, vai ser afetada. É um assunto um pouco complexo, mas nos interessa sim. Vou agradecer muito, Fabrício Caldeira, pela participação, pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes. Eu acho que a gente tem que voltar mais vezes para falar sobre tributos. Acho um assunto extremamente interessante, é uma realidade nossa. Quando eu falo isso, caro ouvinte, é porque interessa muito a você entender também sobre tributos, os que você paga, os que você não precisa pagar, o que você recebe de volta, tudo isso. E eu vou convidar o Fabrício para voltar aqui em outras ocasiões, para que a gente possa trazer outras demandas de assuntos, para que a gente possa bater um papo aqui, viu, Fabrício? Fred, será um prazer imenso. O ambiente é sensacional, vocês são incríveis. A Ravena especialmente tem uma energia incrível. Obrigada. Todos aqui da Rádio Sucesso são incríveis. Ela tem tanta energia que às vezes ela dá choque. A sua participação, doutor Fabrício, sempre é brilhante aqui. Mas a gente se diverte nesse Diverte, jornal, né? Não fica bem. só naquela seriedade de aquela coisa metódica, isso que é o bom. Sem dúvida. A liberdade que a Rádio Sucesso dá pra gente. Doutor, sempre que precisar, a nossa produção vai entrar em contato com o senhor para que o senhor retorne ao nosso jornal. Eu que agradeço, eu me sinto honrado. Obrigado. Obrigado, um ótimo dia para o senhor. Olha, 8 horas e 5 minutos.